Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Quinta carta, esta carta direcionada então à igreja de Sardes. Que diz a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, e tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiardes, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Porque vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Pai, nós queremos pedir a Tua direção, a Tua bênção nessa noite. Venha falar conosco através da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, Ele possa ter total liberdade em nossos corações. Revela essa palavra, Senhor Deus, a cada um de nós, para que nós possamos sair daqui ainda mais fortalecidos e abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém? Sente-se na presença de Deus. Mais uma carta, então, direcionada às igrejas da Ásia. Essa carta, como já fala aqui o título, direcionada à igreja de Sardes. Esse nome Sardes, em algumas traduções quer dizer príncipe de gozo. Príncipe de gozo, então, o significado da palavra Sardes. A cidade de Sardes não era uma cidade muito conhecida, na verdade, não era tão importante quanto algumas outras que a gente falou, mas ali tinha também uma igreja que havia sido estabelecida. Não há uma informação também concreta a respeito de quem era o pastor que estava dirigindo a igreja na cidade de Sardes. Mas a palavra de Deus começa nos dizendo no versículo 1, dizendo assim: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. A palavra já trazendo uma advertência, falando primeiramente, como nós temos falado aqui há alguns dias, direcionada ao pastor e para a igreja a qual ele estava pastoreando. Então, ao pastor e à igreja, ele diz: tu tens nome de que vives e estás morto. O que nós podemos concluir diante dessa palavra aqui? É possível, amados, que a igreja de Sardes era uma igreja um tanto quanto ativa, como algumas outras que a gente falou aqui, uma igreja que estava envolvida em muitas coisas, talvez até a sua adoração era uma adoração vibrante, era uma igreja que adorava, era uma igreja que na sua aparência parecia que estava tudo muito bem, que eram adoradores verdadeiros, que eram pessoas que verdadeiramente estavam buscando a Deus, cujo coração estava verdadeiramente entregue para Deus. Quando Jesus fala, você tem nome de que vive, mas está morto, quer dizer o quê? A aparência, quem olhava de fora parecia que estava tudo bem com aquela igreja. Talvez até era uma igreja onde havia muitas pessoas que participavam, talvez ali os cultos eram bastante vibrantes, como eu já falei aqui, chamava a atenção a sua aparência. Porém, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele conhece a sua igreja, não naquilo que se vê, mas naquilo que verdadeiramente ela é. Assim como Ele conhece a cada um de nós. Nós podemos mostrar uma aparência de santidade, uma aparência de alegria, uma aparência de que está tudo bem com a nossa vida espiritual até, Nós podemos até mostrar para o pastor, mostrar para a esposa, mostrar para as pessoas que estão ali fora, que vai tudo bem com a nossa vida, que nós somos verdadeiramente servos de Deus.
Mas a palavra de Deus nos mostra que o Senhor conhece o nosso coração. Quando Samuel foi levado, indicado por Deus, para ir até a casa de Jessé para escolher um rei dentre os seus filhos, a palavra de Deus vai nos dizer então que ele chega ali, a gente sabe a história, é claro, que ele foi para escolher Davi, e Davi nem estava em casa quando o profeta Samuel chega para escolher um dos filhos de Jessé. E quando ele olha para a aparência dos mais velhos, ele vê que eles eram fortes, eram homens de aparência que chamava a atenção. E Davi era um adolescente, franzino, alguns dizem que ele era inclusive ruivo, ele não chamava muita atenção. E quando Samuel vai para colocar a mão em um dos mais velhos, Deus diz para ele: não julgue pela aparência, não olhe a aparência, porque o Senhor não vê a aparência, mas Ele vê o coração. Ele conhece a nossa vida por dentro e por fora. Ele conhece a nossa vida quando nós estamos na igreja, quando nós não estamos na igreja. Ele conhece até a nossa forma de adorar, se nós estamos adorando a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. Para Deus nós não podemos esconder na verdade quem nós somos na essência. Então veja, você tem nome de que vive e está morto. Aparentemente estava tudo bem com aquela igreja, mas Deus conhecia o coração do pastor e também conhecia a igreja que ali estava. Amém? Às vezes nós olhamos assim, vemos as multidões, e não tenho nada contra a multidão. Deixa eu falar isso aqui. Tomara a Deus que esse templo enche, que enche outros e outros, é o que nós queremos, que vidas se rendam na verdade, Mas a multidão nem sempre quer dizer que existe também uma aprovação total de Deus. Era possível que era uma igreja que tinha bastante gente, porém a Bíblia diz que estava praticamente, ou melhor, estava morta. Vamos para a sequência no versículo 2. Se vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O próprio Jesus fala: se vigilante. A história diz que essa cidade de Sardes, ela foi invadida por 2 vezes, e depois, por final, ela foi invadida pelo Império Romano, que assolou toda aquela cidade e acabou destruindo ela, na verdade, tomando toda aquela cidade. 2 vezes que ela foi invadida, era uma cidade praticamente impossível de invadir por causa das suas muralhas que envolviam aquela cidade. Porém, nas 2 vezes que ela foi invadida, veja como Jesus ele usa a parte histórica, a parte literal que eles viveram para comparar as coisas espirituais. Por 2 vezes ela foi invadida, por quê? Por falta de vigilância. Não sei se alguém já teve a oportunidade de visitar um forte ou alguma fortaleza. Alguém já teve oportunidade? Já teve? Não sei se naquela que você foi, mas naquela que eu fui, um forte aqui em São Francisco, tem algumas torres, uma torre que fica num local bem estratégico. Num dos cantos da fortaleza ou do forte ficava uma torre de vigia. Então, essa cidade foi invadida por 2 vezes por falta de vigilância. Jesus fala então para a igreja que estava em Sardes: se vigilante, ou seja, esteja alerta, esteja atento contra os ataques, contra as astúcias de Satanás. Por quê? Tudo indica que o mundo estava envolvendo aquela igreja, o sistema do mundo estava envolvendo a igreja de Sardes, e eles estavam perdendo a sua essência como filhos de Deus. Por isso ele fala: se vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Então havia um grupo que Jesus chama o restante. Havia um grupo que ainda estava permanecendo fiel a Deus, mesmo em meio àqueles que estavam se perdendo, mesmo em meio àqueles que estavam mortos espiritualmente. Isso nos mostra algo importante aqui na palavra de Deus, que Deus sempre tem um remanescente.
ele sempre tem um tanto de povo que permanece fiel. Pode vir as dificuldades que for, pode trocar o pastor, pode sofrer intempéries, a igreja pode passar por situações difíceis, né? Como vocês já viveram aqui algumas situações também, pode vir o que for, mas Deus sempre tem um remanescente que permanece firme, que continua na palavra, que continua na caminhada de fé. Então ele fala: confirma o restante que estava para morrer. Não estava tudo perdido para aquele pastor. Jesus fala para ele: vai e confirma o restante, ou seja, há tempo ainda de você resgatar mais alguns, para que eles sejam despertados e para que eles voltem a viver novamente espiritualmente. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. É possível que a igreja de Sardes aqui estava vivendo dois tipos de morte: a morte moral da sua moralidade como igreja, como corpo de Cristo, e a morte espiritual. A moral e a espiritual era a morte que eles estavam vivendo. Então ele diz assim mais: não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Quantos de nós, quantas vezes, ou a grande maioria das pessoas, se preocupa muito com o que os outros vão dizer, o que os homens vão pensar, o que as pessoas vão achar de mim. Estão preocupados com a sua reputação. A nossa reputação é aquilo que as pessoas falam a respeito de você. Na sua aparência, aquilo que elas veem, elas julgam você, e aquilo mostra quem é você exteriormente, na sua reputação. Porém o caráter, a palavra de Deus, quando fala do caráter, é aquilo que nós somos na nossa essência, aquilo que nós somos quando as pessoas estão nos vendo e também quando as pessoas não estão nos vendo, que nós somos um só. Isso é caráter. Agora a reputação, tem muita gente que tem uma reputação, mas se você conhecer a vida daquela pessoa no interior, você vai ver que não é aquilo que falam ou aquilo que aparenta. Então Jesus diz: eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, se tem alguém com quem eu devo me preocupar, primeiro lugar é Deus. Não quer dizer agora então que eu posso me desleixar de qualquer forma, porque não importa o que as pessoas vão pensar de mim. Não, importa sim também, porque a nossa vida torna-se uma pregação, a nossa vida torna-se um testemunho de quem nós somos para as pessoas também. Mas Deus conhece o nosso coração, então é com Ele que eu preciso me preocupar primeiro, em mostrar quem eu sou na verdade, como cristão, como um adorador. Vamos lá, versículo 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. A palavra diz então: lembra-te, pois, do que tens recebido. Do que ele estava falando? Da palavra a qual eles haviam sido ensinados. Era para voltar, lembrar, trazer à memória aquilo que eles haviam recebido. Quantos que na caminhada cristã, na igreja, amados, eles se esquecem daquilo que aprenderam no começo, falei um pouquinho no domingo, esquecem-se daquilo que, das primeiras palavras, esquecem-se das primeiras orientações, esquecem-se do conselho de Deus, da doutrina, da palavra de Deus. Mas Jesus fala, para que houvesse um escape para eles, era necessário se lembrar e voltar àquilo que eles haviam recebido. E ele diz mais: guarda e arrepende-te, porque senão virei sobre ti como um ladrão. Ok? Um ladrão que vai chegar sorrateiramente, quando ninguém espera, quando ninguém imagina, ele virá. E aqui nós podemos entender tanto como um castigo que Deus iria promover, trazer sobre aquela igreja, quando eles menos esperassem, falando ao pastor e falando à igreja, seria removido ali no seu lugar, seria tirado de sobre a terra. Então veja só, versículo 4: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes,
e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Está falando aqui da salvação, da eternidade, do céu. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Uma pequena conclusão aqui: tens nome de que vives e estás morto. Quem olha para ti está tudo bem, falando para a igreja, mas na verdade você está morto. O que preciso fazer? Vigiar, me levantar, procurar, voltar a lembrar aquilo que um dia nós aprendemos, nos arrepender dos nossos pecados. Deus sempre nos concede a oportunidade de nos arrependermos, de voltarmos a fazer novamente as primeiras obras, para que nós não possamos ser pegos de improviso no dia do arrebatamento. Amém? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 7. Sexta carta agora então, a carta à igreja de Filadélfia. Vamos lá, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Quando nós olhamos para a igreja de Sardes, que nós acabamos de ver aqui, nós vamos ver uma igreja cuja vida espiritual não estava completa e perfeita diante de Deus. Porém, amados, a igreja de Filadélfia é a única igreja que Jesus não faz nenhuma repreensão. É a única igreja que Jesus não vai apontar nenhum defeito, que ela estava perfeita diante de Deus. Então ele fala: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Como todas as outras, ele fala: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Amém? A cidade de Filadélfia, ou melhor, na cidade de Filadélfia passava uma importante estrada que levava de Jerusalém para Roma. Era um caminho muito conhecido, era um caminho onde passava possivelmente todo o correio daquela época também. E a palavra de Deus diz então que Jesus fala: coloquei diante de ti uma porta aberta. Tem algumas traduções para essa porta aberta. Ele poderia estar se referindo à porta da palavra, aonde eles teriam a oportunidade de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus abertamente, no caso ali, falar mesmo, pregar o Evangelho. Essa porta pode estar se referindo a essa estrada que cruzava na cidade de Filadélfia, o que facilitava o envio dos missionários e também facilitava a propagação do Evangelho. Pode ser que seja isso, né? Nós, quando interpretamos, a grande maneira como interpreta essa palavra, ou prega sobre essa palavra, fala de um grande livramento que Deus tem para a sua igreja, né? Coloquei diante de ti uma porta aberta. E a palavra de Deus diz assim, ninguém a pode fechar. Por quê? Quem foi que abriu? Foi Deus. E a porta que ele abre, ninguém fecha. A igreja de Filadélfia representa a igreja que permaneceu fiel
diante das adversidades, diante dos problemas, das dificuldades que têm vindo sobre o mundo, ela permanece firme. É o remanescente de Deus. Lembrando que todas essas 7 igrejas sucumbiram, mas você vai lembrar nas últimas mensagens que eu falei que essas 7 igrejas se encontram também na igreja da atualidade. Se encontram aqueles que vivem de aparência, como se encontram aqueles que são fiéis a Deus verdadeiramente e vão permanecer até o fim, né? Se encontram aqueles que perderam o primeiro amor, e Deus está falando, olha, volta ao primeiro amor. E aqui se refere àqueles que permanecem fiéis. Coloquei diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Veja só, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos ter força para servir a Deus, para ser fiel a Deus. Mas a palavra de Deus nos mostra que a nossa força, a força que nós temos não é nossa, ela vem de Deus. Essa igreja, na sua fidelidade, Jesus nos mostra aqui, né? Tendo pouca força, eles guardaram a palavra. Então, não importa que se você está muito forte nesse momento, o que importa é se você e eu estamos guardando a palavra que nós temos ouvido. Porque quando as suas forças sucumbirem, ou quando você olhar para você e dizer, não tenho mais força, eu não tenho condição de lutar, eu não tenho condição de sair dessa situação, eu não tenho condição de permanecer firme, é a palavra de Deus que vai te sustentar, é a palavra de Deus que vai reanimar você, para você continuar na caminhada. Então, mesmo tendo pouca força, ele fala para Filadélfia, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quantas pessoas ao longo da sua caminhada de fé, infelizmente, negaram a fé, negaram o Senhor Jesus Cristo, voltaram aos ídolos mundos, voltaram à feitiçaria, voltaram à vida no mundanismo novamente. Por quê? Porque não guardaram a palavra de Deus. E se você guardar a palavra, irmão, dificilmente você vai negar o nome de Jesus. Se você guardar a palavra, dificilmente você vai apostatar da fé, mas você vai permanecer firme até o fim. Amém? Veja só, e ele tem mais uma promessa: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Essa sinagoga de Satanás a qual ele está se referindo aqui, possivelmente eram as seitas que se encontravam na cidade de Filadélfia. E uma delas é o gnosticismo, que até dizia que só existe um único Deus, Tinha uma adoração deísta, como o judeu só adora Deus, irmão. Não existe judeu idólatra hoje. Eles sofreram tanto com a idolatria, que hoje você fala com o judeu, ele vai dizer que ele adora a Jeová, ele adora o Deus criador de todas as coisas. E o gnosticismo também pregava isso, adoração ao único Deus. Tinha uma aparência de religiosidade e até de judeu, mas Jesus fala, é uma sinagoga de Satanás. O que era uma sinagoga? Não era o templo, havia um templo em Jerusalém. Alguns historiadores dizem que haviam várias sinagogas na cidade de Jerusalém, no tempo de Jesus, aonde os judeus se reuniam. Imagina como se aqui fosse o templo, a igreja sede, e nos bairros cada bairro tivesse uma pequena congregação, que ia se chamar de uma sinagoga, era uma extensão do templo. Porém, os sacrifícios era todo direcionado no templo, A sinagoga era mais para a instrução da palavra de Deus. Então Jesus chama eles de sinagoga de Satanás. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Ou seja, quando alguém se levanta contra o povo de Deus, quando alguém se levanta contra a igreja de Jesus Cristo, até quem sabe contra a sua própria vida, você não precisa fazer nada, porque Deus ele vai agir a teu favor. Aqui havia uma perseguição nesse sentido, de eles se oporem ao Evangelho. O próprio Jesus diz, eu farei que eles venham e adorem prostrados diante de ti.
eles vão ter que reconhecer quem é o teu Deus na verdade. Versículo 10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Amém? Irmãos, existem algumas interpretações do Apocalipse e da questão da grande tribulação. Nós cremos, nós cremos na interpretação que somos pré-tribulacionistas, ou seja, nós vamos subir no arrebatamento antes da grande tribulação, tá? Tem igrejas e seitas até, não vou chamar de igreja, vou chamar de seita, que eles estão se preparando para ficar na grande tribulação, tá? Você vai ver aí, dentro dessa seita, não vou citar o nome, você vai lembrar já, eles se preparam, inclusive com formas de sobrevivência na natureza. Como é que você pode fazer uma cabana? Como é que você pode fazer um alimento durar mais? Como é que você pode sobreviver com pouca água, com pouca comida? Por quê? Eles julgam que quando vir a tribulação, a grande tribulação, e os cristãos forem perseguidos, eles vão se embrenhar nas matas, eles vão poder ficar escondidos durante todo o tempo da grande tribulação, tá? Outros acreditam que nós seremos arrebatados no meio da grande tribulação, ou seja, haverá 3 anos e meio de paz após o arrebatamento da igreja. Vai ser instaurado um governo mundial que vai promover a paz, vai promover a ordem mundial, vai promover o mercado livre, na verdade, o Mercosul, a União Europeia são alguns exemplos daquilo que poderá acontecer em todo o mundo. Uma única moeda, onde você vai ter livre comércio, onde você vai poder se locomover de um país para o outro sem passaporte, e isso é o que possivelmente vai acontecer ali no início da grande tribulação. Então 3 anos e meio vão ser 3 anos e meio de paz, onde o anticristo ele vai firmar um pacto com Israel. Porém, quando chegar os 3 anos e meio, o anticristo vai se manifestar abertamente, o falso profeta, e vai pedir a adoração de Israel. Nesse momento então, vai se instaurar o caos, aonde o anticristo vai se manifestar, revelar quem ele é, e vai haver então uma grande perseguição para aqueles que ficaram no arrebatamento e professam ainda a fé em Jesus Cristo, ok? Por esse texto, que nós estamos vendo aqui no versículo 10, eu creio, como eu falei, o nosso ministério crê nessa interpretação pré-tribulacionista, ou seja, antes da grande tribulação, nós vamos ser arrebatados. Jesus virá buscar a sua igreja. Por quê? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então, Jesus já está dando uma dica: aqueles que permanecerem firmes, eu vou arrebatar. Vocês não vão passar pela grande tribulação. Finalizando o versículo 10: para tentar os que habitam a terra. Então, há uma interpretação também para a hora da tentação. Fala da grande tribulação, e também fala do período onde o anticristo ele vai se manifestar para perseguir os cristãos que infelizmente não subiram no arrebatamento, ok? Mas professam a fé em Jesus, ou seja, não foram fiéis até o dia do arrebatamento, Ele diz então, versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, guarda aquilo que você tem recebido da parte de Deus. Jesus não está falando guarda os teus bens, guarda o que você adquiriu, não. Ele está falando guarda a tua fé, guarda a sua crença, guarda a palavra que você tem recebido, guarda tudo aquilo que você tem alcançado espiritualmente diante de Deus. Para quê? Para que ninguém tome a tua coroa, ok? Nós somos acostumados hoje com medalhas, mas ali onde eles praticavam as Olimpíadas, e Paulo fala muito a respeito disso, os atletas, eles recebiam nas Olimpíadas também, que eram feitas naquela época de 4 em 4 anos, também eles recebiam então uma coroa de louro mesmo, louro, entendeu? Recebiam uma coroa que era colocada sobre a sua cabeça, identificando o vencedor.
Então nós receberemos também. A coroa principal é a eternidade, é a nossa salvação. Ao que vencer, farei uma coluna no templo do meu Deus. Primeiro ele diz, você vai receber uma coroa. Depois ele fala, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Uma coluna é uma das partes principais da estrutura de um prédio. Essas paredes estão de pé porque há colunas que estão aqui, né? Elas não estão aparentes, mas elas estão aí. Naquela época, as construções, as edificações greco-romanas, as colunas ficavam muito aparentes. Inclusive hoje as pessoas usam como decoração uma coluna romana, fala assim também, uma coluna romana, né? Então ela ficava aparente. Por que ele fala aqui? Eu farei coluna no templo do meu Deus. A cidade de Filadélfia havia sofrido alguns terremotos. E é bem possível que quando as pessoas passavam e viam os escombros daqueles terremotos, as colunas estavam de pé. As paredes talvez tenham cedido, mas as colunas geralmente permaneciam de pé. E algumas dessas cidades, as colunas estão lá até hoje. Então ele fala, aquele que vencer, farei coluna no templo de Deus. Ou seja, vai permanecer para sempre. Na eternidade. Ele está falando então na salvação e que nós seremos guardados em Deus. Amém? Para a gente finalizar, versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que a palavra de Deus, amado, nessa noite, através do seu Espírito, possa nos fazer refletir. Falamos hoje então da igreja de Sardes, a igreja que vivia de aparência, né? Mas Deus conheceu o seu coração. E da igreja de Filadélfia, que foi um exemplo de fidelidade, porque nós devemos ser para com Deus, até o dia que Ele vir buscar a sua igreja.